Existe uma noite que marca a vida de um homem para sempre. Uma noite em que a estrada, aquela companheira silenciosa de tantos quilômetros, deixa de ser apenas asfalto e linha branca, e se torna uma encruzilhada. Para Edilson, caminhoneiro há 23 anos, essa noite chegou numa terça-feira de agosto, fria, sem lua, e com uma escolha que ninguém deveria ter que fazer sozinho. Uma decisão que partiria o coração, mas que, ao mesmo tempo, revelaria o tamanho de uma alma. Esta é a história de um homem comum, que fez algo extraordinário, quando a estrada falou mais alto que o medo. Antes de seguirmos viagem juntos, se você acredita que ainda existem pessoas boas neste mundo, deixe seu like aqui embaixo. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago histórias reais que aquecem o coração. Comenta aí de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada. Edilson tinha 51 anos. Cabelos grisalhos raspados rente, barba de 3 dias, mãos grandes e calejadas. O tipo de homem que você cruza na estrada e não nota, mas deveria. Porque homens como ele carregam o país nas costas, literalmente. Naquela terça-feira, ele estava voltando de uma entrega em Curitiba. Destino, São Paulo. 700 quilômetros pela BR-116. A Regis Bittencourt. Aquela que os caminhoneiros chamam de Rodovia da Morte. Não por acaso. Curvas traiçoeiras, neblina densa, trechos sem acostamento. Edilson conhecia cada lombada, cada buraco, cada posto onde o café ainda era forte e honesto. Eram quase 11 da noite quando ele parou no posto Estrela do Sul, próximo a Registro. Um lugar modesto, 2 bombas de diesel, uma lanchonete com luz amarelada, banheiros que cheiravam a desinfetante barato. No estacionamento, uma dúzia de carretas descansavam como animais exaustos. Edilson desceu da cabine, estalou as costas, sentiu o frio cortar o rosto. O cheiro de graxa misturado com fritura pairava no ar. Ele não estava com fome, só cansado, daquele cansaço que não sai com sono, o cansaço que mora dentro. Edilson carregava uma solidão que poucos conseguem nomear. Não era a solidão de quem está sozinho, era a solidão de quem está sempre em movimento, mas nunca chega. Casado há 26 anos com Célia, 2 filhos já crescidos, um neto que ele via uma vez por mês, quando a sorte ajudava. Célia ainda o esperava, sempre esperou. Mas nos últimos anos, Edilson sentia que algo se perdera no caminho. Não era culpa dela, nem dele, era só a estrada que toma tudo. Os aniversários perdidos, os jantares em família que viraram fotos no celular, as conversas que foram encurtando, até virarem oi, e tá tudo bem? Edilson amava Célia. Disso ele tinha certeza. Mas o amor, ele descobrira, não é só sentir, é estar. E ele nunca estava. Naquela noite, enquanto pagava o diesel, ele olhou para o celular. 2 mensagens dela. Chegou bem? Janta tá guardada. Ele digitou. Chego amanhã de manhã. Beijo. Simples, prático, vazio. Guardou o celular e sentiu um aperto no peito. Aquele aperto que dói, mas não machuca. Que sufoca, mas não mata. O aperto de quem sabe que está deixando a vida passar e não sabe como parar. Edilson ia voltar para a cabine quando ouviu um choro, baixo, abafado, vindo de trás do posto, perto dos containers de lixo. Ele parou, escutou de novo. Não era criança. Era alguém adulto tentando esconder. Edilson hesitou. Não era da conta dele. Cada um com seus problemas. Mas algo, talvez o cansaço, talvez a solidão, fez com que ele caminhasse até lá. Sob a luz fraca de um poste, sentado no chão com as costas apoiadas na parede, estava um homem. Mais novo que Edilson, uns 40 anos talvez. Roupa surrada, tênis furado, mochila velha ao lado. Chorava com as mãos no rosto. Edilson parou a 2 metros de distância. Tudo bem, irmão? O homem levantou a cabeça, assustado. Limpou o rosto rápido, envergonhado. Desculpa, eu já estou indo embora.
Não precisa ir. Só perguntei se tá bem. Silêncio. O homem olhou para o chão. Não, não tô. Edilson respirou fundo. Poderia ter ido embora. Deveria, talvez. Mas não foi. Sentou-se ao lado dele e encostou a cabeça na parede fria. Quer falar? E o homem falou. O nome dele era Reinaldo. Morava em Apiaí, interior de São Paulo. Tinha perdido o emprego 3 meses atrás. Corte de pessoal numa fábrica de cerâmica. A esposa estava doente. Nada grave, mas precisava de remédios que o SUS não cobria. Ele tinha vindo até Curitiba atrás de um trabalho que um conhecido prometera. Mas quando chegou lá, não havia trabalho nenhum. Golpe. Reinaldo gastara os últimos R$ 200 na passagem de ida. Agora estava preso na estrada, sem dinheiro, sem comida, sem coragem de ligar para a esposa e dizer que tinha falhado de novo. Eu só queria chegar em casa, disse ele, voz embargada. Edilson ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a escuridão além do posto, para a estrada que se estendia, interminável. Então ele suspirou. Vem. O quê? Vem comigo. Vou te levar até Apiaí. Reinaldo piscou, incrédulo. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Não tenho como pagar. Não pedi. Reinaldo começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. 20 minutos depois, Reinaldo estava na cabine do caminhão com um misto quente e um café fumegante nas mãos. Edilson comprou tudo no posto. Não disse nada. Só entregou e ligou o motor. Enquanto a carreta ganhava a estrada de novo, Reinaldo comeu em silêncio, como quem não comia há dias. Edilson ligou o rádio baixinho, música sertaneja antiga. A estrada se abria à frente, iluminada pelos faróis. Por que você está fazendo isso? Perguntou Reinaldo finalmente. Edilson não tirou os olhos da estrada. Porque alguém já fez por mim. Quando? Faz muito tempo, eu era novo, tinha ficado sem gasolina no meio do nada. Um caminhoneiro parou, me deu carona até o próximo posto, pagou a gasolina. Nunca esqueci. E você agradeceu? Tentei. Ele disse, não precisa, só faz o mesmo quando puder. Reinaldo ficou quieto. Depois, baixinho. Obrigado. Edilson apenas acenou com a cabeça. A conversa foi surgindo aos poucos. Reinaldo falou da esposa, Mariana, de como se conheceram numa festa junina há 15 anos, de como ela ainda sorria, mesmo quando tudo parecia desabar. Edilson falou de Célia, dos filhos, do neto que chamava ele de Vodil, e ria quando ele fingia ser um dinossauro. Pela primeira vez em meses, Edilson sorriu de verdade e percebeu como era bom falar, simplesmente falar, com alguém que escutava, mas a estrada nunca é simples. Às 2h30 da madrugada, já passando Jacupiranga, Edilson viu as luzes de advertência. Bloqueio policial, operação de rotina. Ele diminuiu, parou, entregou os documentos. O policial rodoviário olhou para dentro da cabine, viu Reinaldo. Documentos dele também. Reinaldo remexeu na mochila, nervoso. Entregou a identidade. O policial levou os 2 documentos até a viatura. Edilson sentiu um frio na espinha. Reinaldo estava suando. Eu não fiz nada errado, murmurou. Eu sei, disse Edilson firme. Mas por dentro ele pensava, e se houver algum problema? E se ele tiver algum mandado? E se eu me meter numa enrascada por ajudar um desconhecido? 5 minutos pareceram 5 horas. O policial voltou. Devolveu os documentos. Tudo certo. Podem seguir. Boa viagem. Edilson soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Reinaldo fechou os olhos, aliviado. A carreta voltou para a estrada, mas algo mudara. Edilson percebera que aquela escolha, a escolha de ajudar, tinha peso, tinha risco. Não grande, mas existia. E ele seguira em frente mesmo assim. Quilômetros depois, Reinaldo quebrou o silêncio. Você teve medo? Edilson pensou antes de responder. Tive, mas não me deixou. Não. Por quê? Edilson olhou para a estrada escura à frente. Porque medo a gente sente,
Mas não pode ser ele que dirige. Reinaldo não disse mais nada. Mas Edilson viu, pelo reflexo do vidro, que ele estava chorando de novo. Perto das 4 da manhã, Reinaldo adormeceu. Encostou a cabeça na janela e apagou exausto. Edilson dirigia em silêncio, sozinho com seus pensamentos. E então, como uma onda que vem devagar, mas derruba tudo, ele entendeu. Entendeu por que estava fazendo aquilo. Não era só pela memória do caminhoneiro que o ajudara. Não era só bondade. Era outra coisa, mais funda. Edilson passara os últimos anos sentindo que não importava, que era só uma peça, um número, mais um caminhão na estrada, mais um homem cansado voltando para casa, invisível. Mas naquela noite, carregando Reinaldo, ele importava, ele fazia diferença. Para aquele homem quebrado no banco ao lado, Edilson era tudo, era a ponte, a resposta, o milagre. E isso dava sentido. Edilson sentiu os olhos arderem, apertou o volante com mais força, respirou fundo e pela primeira vez em anos se sentiu vivo, não apenas existindo, vivo. Ele pensou em Célia, em quantas vezes ela esperara por ele. Em quantas vezes ele chegara e mal conversara, porque estava exausto, porque amanhã tinha viagem de novo. Pensou nos filhos, nas formaturas que perdera, nos domingos que viraram segundas sem que ele percebesse. E entendeu, ele não era invisível para eles, nunca fora. Ele que achava que era, ele que se escondia atrás do cansaço, atrás da estrada, mas eles estavam lá, sempre estiveram, esperando, como Reinaldo esperara por alguém que parasse, como todos nós esperamos, no fundo, por alguém que pare. E veja, Edilson chegou em Apiaí às 6h40 da manhã. O sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. Reinaldo acordou quando a carreta parou. Olhou em volta, desorientado. Chegamos. Onde é tua casa? Reinaldo indicou o caminho. Ruas estreitas, casas simples, um bairro humilde, mas limpo. Edilson parou em frente a uma casa pequena, pintada de azul desbotado. Reinaldo desceu, pegou a mochila. Ficou parado, sem saber o que dizer. Eu não sei como agradecer. Edilson desceu também, esticou as costas, olhou para Reinaldo. Não precisa agradecer. Só cuida da tua esposa. E quando puder, ajuda alguém. Reinaldo acenou emocionado. Estava prestes a entrar quando a porta da casa se abriu. Uma mulher magra, de cabelos presos, saiu correndo. Reinaldo! Ela o abraçou, chorando. Eu estava tão preocupada. Você não ligou? Pensei que... Tá tudo bem, Mari. Tá tudo bem. Ela viu Edilson. Foi o senhor que trouxe ele? Edilson apenas sorriu. Ele só precisava de uma carona. Mariana largou o Reinaldo e foi até Edilson. Pegou as mãos dele. Apertou forte. Obrigada. Obrigada. O senhor não sabe o que fez. Edilson sentiu um nó na garganta. Sei sim, disse baixinho. Mas não acabou ali. Porque enquanto Mariana abraçava o marido de novo, a porta ao lado se abriu. Depois a outra. Vizinhos saindo, curiosos. Uma senhora idosa atravessou a rua. Reinaldo, você voltou? Voltei, dona Neuza. Graças a Deus, menino. Mais gente chegando, cumprimentando, abraçando e todos olhando para Edilson com aquele olhar. O olhar de quem entende, de quem sabe que algo sagrado aconteceu. Um homem de boné, uns 50 anos, se aproximou. O senhor é caminhoneiro? Sou. Eu também fui. 10 anos na estrada. Sei como é. Ele estendeu a mão. Edilson apertou. Obrigado por trazer ele. A gente cuida uns dos outros aqui. Mas às vezes, a gente precisa que alguém de fora lembre a gente disso. Edilson não sabia o que dizer, apenas assentiu. Antes de ir embora, Mariana trouxe um pote de doce de leite caseiro. Leva. É pouco, mas é feito com carinho. Edilson quis recusar, mas viu nos olhos dela que precisava aceitar. Obrigado. Ele subiu na cabine, ligou o motor, acenou e saiu devagar, enquanto o pequeno grupo na calçada acenava de volta.
Quando a casa desapareceu pelo retrovisor, Edilson parou a carreta na beira da estrada, desligou o motor e chorou. Chorou tudo que não chorara em anos: a solidão, o cansaço, a saudade, mas também a alegria, a certeza de que fizera o certo, de que ainda era possível ser humano, ser ponte, ser luz. Edilson chegou em casa às 10 da manhã. Célia estava na cozinha, lavando louça. Virou-se quando ouviu a porta. Demorou mais que o normal. Desviei um pouco. Ela enxugou as mãos no pano de prato, olhou para ele e viu algo diferente nos olhos dele. Aconteceu alguma coisa? Edilson sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Deixa eu te contar. Eles sentaram na mesa da cozinha. Ele contou tudo. Reinaldo, a estrada, a escolha. Célia ouviu em silêncio, segurando a mão dele. Quando ele terminou, ela apertou os dedos dele com força. Você fez certo. Eu sei, mas eu percebi outra coisa, Célia. O quê? Que eu tenho feito a escolha errada aqui. Contigo, com os meninos. Eu achei que estar na estrada era cuidar de vocês. Mas não é só isso, né? Vocês precisam de mim, aqui. Não só do dinheiro, de mim. Os olhos de Célia encheram de lágrimas. A gente sempre precisou, Jill. Eu sei, desculpa. Não precisa pedir desculpa, só fica mais. Edilson puxou ela para perto, abraçou. Eu vou, prometo. Vou achar um jeito. Menos viagens, mais casa, mais você. Ela encostou a cabeça no peito dele. E ali naquela cozinha simples, com cheiro de café velho e sol entrando pela janela, Edilson entendeu. A estrada ensina, mas é em casa que a gente vive. 3 meses depois, Edilson conseguiu uma vaga numa transportadora local. Viagens curtas, voltava todo dia, ganhava menos. Mas via o neto toda semana, jantava com Célia, conversava, ria, vivia, e sempre que passava por Apiaí, ele buzinava. 2 vezes longo, e da casinha azul desbotada, Reinaldo acenava, porque alguns encontros não terminam. Eles ecoam, para sempre. A noite em que a estrada falou mais alto não foi a noite em que Edilson perdeu algo. Foi a noite em que ele encontrou o que realmente importa: gentileza, presença, coragem de parar e ver. Às vezes a estrada pede que a gente siga, mas às vezes ela pede que a gente pare e estenda a mão, porque no fim não são os quilômetros que contam, são as pontes que construímos entre um coração e outro. Se essa história tocou você, se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. E deixa nos comentários: você já parou para ajudar alguém na estrada da vida? A gente se vê na próxima história. Até lá, que a sua estrada seja leve e o seu coração cheio